Oi, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante em termos de matemática. Sabe aquela visão que o aluno tem que ter a respeito de unidade, dezena, centena, unidade milhar, classe, ordem, valor absoluto, valor relativo, essas coisas todas que o aluno enche a cabeça de nomes e parece que ele fica completamente perdido aí nesse contexto inteiro. Então, este encontro nosso agora é exatamente para mostrar o quanto isso é importante, o quanto isso é bacana e o quanto é tranquilo para que o aluno entenda todas essas coisas. E vamos começar já por aqui, ó. Vamos colocar 239 mil, por exemplo, 435 aqui assim. Tongo, que número grandão é. Pela BNCC, o quarto ano se chega até aqui, ó. Se chega até a famosa dezena de milhar. E o quinto ano vai um avanço até lá no fundo, ali na centena de milhar. Então a gente já vai aproveitar e falar sobre tudo de uma vez só, né? Então olha bem, ó, o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte: esta primeira casinha aqui, o aluno já está acompanhando, já sabe disso, desde lá no segundo ano já se começa essa noção, né? Aqui nós temos a casa das unidades, aqui nós temos a casa das dezenas, aqui nós temos a casa da centena, aqui nós temos a casa do quê? Aqui já entra a famosa segunda classe, como se chama, né? A segunda classe. Então aqui nós teríamos a classe dos milhares, então aqui nós temos a unidade de milhar, então começa de novo aqui numa nova classe lá, unidade de milhar, dezena de milhar, e aqui nós teríamos a centena de milhar, ali assim. Tá certo? Então se eu pegar, por exemplo, só esse 3 que está aqui, ó, este 3 ali representa a dezena de milhar. Tá, mas espera aí, Tongo. Se eu quiser escrever isso em termos de matemática, como é que funciona tudo isso? Então aqui é que começa agora a parte importantíssima em termos de conteúdo do quarto e de quinto anos. Ó, vamos fazer com calma aqui, dar a visão inteira da coisa e bem completa. Este 5 aqui representa unidades. O que significa isso? Que aqui eu teria o 1 de unidades. O que significa a dezena? A dezena significa que eu teria aqui 10 unidades. 10 unidades. E o que significa a centena? A centena significa que aqui eu teria 100 unidades. Centena, 100. Agora, o que é unidade de milhar? É o 1000. O que é dezena de milhar? É 10.000. O que é centena de milhar? Centena de milhar significa 100.000, olha assim. Então aqui nós estamos dando um giro por toda a visão que é necessária ter em termos aí de um número que aparece na nossa frente. Tá bom? Agora, olha o que acontece aqui, ó. Olha o que acontece. Se eu fosse reescrever este número agora, de maneira que eu fosse utilizando cada um dos valores que estão ali, como é que eu poderia fazer isso? É dessa maneira aqui, ó. Duas, centenas de milhar, significa que eu teria duas vezes aqueles 100.000. Eu teria duas vezes aqueles 100.000, certo? Então, 2 centenas de milhar, eu tenho 2 vezes aquilo. 3 dezenas de milhar, significa que eu teria aqui, ó, um mais, quer dizer, um 3 aqui, mais 3 vezes aquele 10.000. E o que mais que eu teria? Eu teria agora mais 9 unidades de milhar, significa 9 vezes 1000, tá certo? E ainda eu teria agora aquele 4, então eu teria mais 4 vezes, ó, centena é 100, então eu tenho 4 centenas, mais, aqui eu teria 3 dezenas, mais 5 unidades, olha assim. Então olha bem, ó,
este número que está aqui no quadro, ele também poderia ser escrito desta maneira. E vamos aprender a ler agora só olhando aqui, ó. Aqui eu teria duas, olha o 100, centenas de milhar. Aqui eu teria 3, olha o 10, dezenas de milhar. Aqui eu teria o 9, ó, olha o 1 aqui, ó, 9 unidades de milhar, mais 4 centenas, mais 3 dezenas e mais 5 unidades ali assim. Tá certo? Então aqui uma visão inicial, desde lá da unidade até chegar na centena de milhar, que seria então a BNCC do quarto e quintos anos. Certo? Então aqui nós temos essa visão inicial. Mas já vamos aproveitar e esclarecer para você o seguinte, ó. Ó, vamos dar já uma visão bem completa para você. Aqui nós teríamos, ó, eu vou só reescrever para cá, 2, 3, 9, 4, 3 e 5. Vamos aproveitar já para esclarecer a seguinte situação. Perceba que aqui eu teria unidade, dezena, centena. Então estas 3 primeiras casas aqui, ó, as 3 primeiras casas seriam chamadas de primeira classe, ou a classe das unidades simples, olha assim, tá certo? Então, estas primeiras 3 classes, essas primeiras 3 casas, ou seja, unidade, dezena e centena, seria a classe das unidades simples. A próxima que vem aqui, ó, note que aqui eu tenho o M de milhar. Então aqui eu teria a classe dos milhares. Classe dos milhares aqui assim. Então aqui eu teria a primeira classe e a segunda classe. Então neste número aqui eu tenho duas classes, tá certo? Ah, mas Itongo, e aquela questão de ordem? Ordem é o seguinte, pense comigo a palavra ordem. Ordem significa que existe uma colocação, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Então a ordem, ó, classe, uma classe aqui, 2 classes ali. Para você que é professor, eu vou dar essa visão além. E se eu tivesse mais 3? Classe dos milhões. E se eu tivesse mais 3? Classe dos bilhões. E depois? E assim vai. Tá bom? Agora, o que é a ordem? Ordem significa que esta unidade aqui é a minha primeira ordem. Aqui eu teria a segunda. Aqui eu teria a terceira. Atenção! Ah, mas Tongo, aqui começa de novo a primeira? Não. Ordem vai sempre aumentando desta maneira. Então aqui eu teria o 5 como sendo primeira ordem, aquele 3 é quinta ordem e assim por diante. Tá certo? Então aqui uma visão inicial e bem completa para você a respeito de toda essa nomenclatura que existe aí dentro. Certo? No próximo vídeo nós vamos esclarecer mais algumas coisas importantes a respeito de tudo isso.